Tudo bom, pessoal? Hoje mais um grande prazer estar aqui, Velho Esporte Convida. E hoje principalmente convida de verdade, porque eu vim até de amarelo aqui, ó, para que a gente possa falar e alertar principalmente para o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? 800 mil pessoas no mundo se suicidam anualmente. Esses dias eu estava para fazer um vídeo, falei, quer saber, eu vou parar o carro agora, encostei para fazer o vídeo, porque provavelmente agora alguém esteja no momento pensando em se suicidar, ou alguém, infelizmente, acabou se suicidando. E para essas pessoas é difícil eu estar falando, mas eu fiz o vídeo para falar para as pessoas que estão próximas, né, para que a gente possa ficar atento às pessoas que nos cercam, os familiares, os amigos, né? Então hoje é um programa muito especial para a gente falar de esporte e de vida, né? E eu trouxe grandes personalidades aqui, grandes amigos e grandes pessoas, para a gente ver como que o esporte lida com essas questões emocionais, as questões mentais e o quanto que a gente pode estar auxiliando as pessoas, que uma das maiores coisas em relação ao suicídio é a prevenção. E nós temos uma faixa etária muito latente para isso, que é de 15 a 29 anos. Então é muito importante a gente estar atento a isso. E hoje a gente vai bater um papo sobre algumas coisas nesse sentido aqui. O programa hoje então funciona com um grande convidado nosso, daqui a pouco eles vão se apresentar um pouco mais. O Gil, que é psicólogo do esporte, e a gente estava aqui no off, né? Que os técnicos falam, hoje a gente tem que ser técnico, psicólogo. Eu falo, não, cada coisa tem a sua especialidade, o seu campo de trabalho, o seu estudo, e se quer fazer algo sério, assim como o Hércules faz, a gente precisa ter uma equipe de verdade multidisciplinar. Então logo, logo vocês vão conhecer toda a história do Gil e toda a história da atuação dele no Hércules e as diversas coisas que ele faz também. O Andrei, que é técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, uma das ideias desse nosso momento, dessa nossa sala de bate-papo, é trazer outros esportes, né, para que a gente não fique, como a gente fala na escola, né, os 4 grandes cavaleiros do apocalipse, futebol, basquete, handebol e vôlei. Então, para que a gente entenda o tênis de mesa, não só aquele momento de lazer que a gente fala, do intervalo, mas que tem sérios profissionais trabalhando, e ele também está com um curso, um bate-papo, uma proposta muito legal, que chama Cabeça de Campeão, e é isso que ele vai falar aqui conosco também. E o Júlio, meu grande amigo, há quase 20 anos atrás, nós montamos uma ideia aí de surf na piscina, e aí montamos uma equipe, né, que chamava, equipe não, né, um programa de surf, aprendizado de surf, chamava Mequetrefe, ele que deu esse nome ainda. E o Júlio, que é mestre na motricidade humana, vai falar para a gente toda essa relação do movimento humano ligado à ansiedade, ligado à pressão, né, externa, interna, a pressão do próprio jogador, dos pais, enfim. A gente vai bater um papo muito legal em relação a isso. Então o Julião é o nosso convidado online. Julião, fica na tela aí, fica ligado aí, que daqui a pouco eu já te chamo para esse papo. E eu queria convidar aqui, começar com o Gil. Gil, muito bom você ter vindo. Eu perguntei, você mora aqui perto? Ele falou, não, eu moro lá em São Paulo. Mas, meu Deus do céu. Pra gente aqui, eu falo que tudo que eu procuro fazer em Guarulhos, eu tenho que demorar 20 a 25 minutos. 40 minutos já está muito distante, né? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Gostaria muito que a gente pudesse bater esse papo, você, de fato, evidenciar o tratamento, a atuação do psicólogo do esporte. Muito obrigado, Gil. Obrigado você, Edu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos aqui, né, o álcool em gel aqui ao redor, com as máscaras por enquanto. Espero que numa outra oportunidade a gente esteja um pouco mais tranquila, né? Nós estamos mantendo o distanciamento aqui, mas então se ele tiver com a voz meio mais entonada é a máscara aqui, mas hoje a gente está com a lapela aqui, está um pouco mais tranquilo. Eu falei Aldrey, me explica um pouco esse nome aí, para eu não errar. Muito obrigado, viu, professor? Edu, Andrew. Andrew, olha. Andrews, às vezes Andrews, mas é Andrews. É isso aí. A escrita, a pronúncia. É um prazer estar aqui, desejo muito sucesso aí nesse... tá quentinho, tá fresquinho. Tá fresquíssimo. Né? Nessa nova empreitada. Espero que a gente possa aí conversar, trocar figurinhas, né? E agregar aí valor ao nosso público e, sobretudo, aí à sociedade, né? E a gente vai bater uma bolinha aqui depois do segundo bloco aí, aguardem. Julião, tá me ouvindo? Grande Júlio. E aí, Júlio, tá me ouvindo? Tirei você do expediente aí pra gente bater um papo sobre esporte, sobre todo o desenvolvimento motor aí. Muito obrigado, viu, Júlio? Você deu um pouquinho do seu tempo aí e de toda a sua expertise para que a gente possa bater esse papo hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
Ô, Julião, o Mequetrefe quem inventou foi você ou foi eu, meu? Você que tem um desenho aí, parece que tem um moleque que chama Mequetrefe lá. Você falou que eu parecia ele. Eu sei das suas histórias, viu, Julião? Isso, Mequetrefe, acho que ele deu um cachorro, não sei se era um seriado infantil e tal, né? E era um cachorro da peixe, alguma coisa assim, enfim. Era a sua cara quando estava na faculdade, que a gente estava junto, né? Preciso rever esse... Preciso rever esse desenho aí. Julião, muito obrigado. A gente vai ficar esse bloco aqui. Sei de toda a sua correria aí, mas a gente vai bater esse bom papo aqui, tá bom? Fica ligado aí, eu vou te chamando e nós vamos fazendo um bate-bola aqui, tá certo? Ô Gil, primeiro agora as apresentações, porque eu falei para todos aqui, me fala um pouquinho de vocês nos bastidores, a gente vem conversando, né? Mas são muitas as coisas da sua atuação. Eu queria que você pudesse se apresentar um pouco para a gente entrar efetivamente na psicologia do esporte e principalmente na sua relação com o Hércules, tá? Bacana. Eu sou psicólogo clínico e psicólogo do esporte, né? Como psicólogo clínico, eu atuo aqui em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, tenho meu consultório aqui e em São Paulo. Sou psicólogo do esporte do Hércules Handball, aqui de Guarulhos. Me orgulho muito disso, porque é um trabalho fantástico que a gente está fazendo nas categorias de base. Sou psicólogo do esporte da UFPEL Paulista, que é uma equipe de futebol de salão da cidade de Pelotas, que é da Universidade Federal de Pelotas, e elas jogam pela Paulista, lá em Pelotas. E também sou psicólogo do esporte da Liga Pentecoste de Handball, né, que é numa cidade chamada Pentecoste, no interior de Fortaleza. Tanto a UFPEL quanto a Pentecostes eu dou um trabalho à distância e com a ideia de capacitar profissionais da área da psicologia do esporte para fazer o trabalho presencial com eles. E aí eu começar a fazer só um trabalho de mentoria. Mas hoje é um trabalho com os técnicos nas 3 equipes e atletas, né. Também trabalho como psicólogo de um projeto chamado Tempo de Despertar, né, que é lei municipal e estadual em São Paulo, que atua com autores de violência doméstica, e sou líder de um projeto chamado Justiceiros, que tem a mesma linha de atuação, para quem já ouviu falar, dos projetos Papo de Homem e Ser Cabra Macho, que é trabalhar a ideia de atuar com homens para falar sobre masculinidade, sexualidade, sobre machismo, sobre essa construção patriarcal engessada que a gente tem que carregar pela vida e não precisa. Ô Gil, a minha primeira pós-graduação foi em sociopsicologia, né? Eu saí da faculdade de educação física gostando bastante de psicanálise e aí fui estudar um pouquinho de psicologia e tal. E na época se ligava muito a questão de psicologia do esporte, a questão motivacional, né? Assim, apenas, né? Por isso que falava, o técnico tem que ser tudo. E tiveram até alguns técnicos que eram contra esse trabalho do psicólogo, né? Porque ele acreditava que ele poderia dar conta de tudo isso, né? Para sair apenas da questão motivacional, a psicologia dentro do esporte, e aí daqui a pouco a gente entra especificamente do Hércules, mas a psicologia do esporte, qual de fato é a atuação de um psicólogo dentro de um clube, dentro de uma modalidade, seja ela como for? Pelo que eu percebi aí, você tem 2 linhas, né? Uma diretamente em capacitar os profissionais para atuar, mas também com os atletas, né? Sim. Como que a gente pode explicar para as pessoas o que seria esse trabalho da psicologia do esporte? Então, isso é muito importante porque realmente a psicologia carrega ou carregou durante muito tempo, mas ainda carrega um pouco essa questão de que o psicólogo do esporte ele só trabalha motivação e é meio que bombeiro, né? Vai para apagar incêndio, né? Eu vou atuar lá durante um mês ou uma semana, dar uma palestra e as coisas resolvem. Por isso que a gente vê muito equipe de futebol levando palestrantes, né? Ou que sejam comediantes ou ex-atletas de futebol que não têm uma formação na área da psicologia do esporte para falar sobre motivação. E aí você acaba banalizando a psicologia do esporte e banalizando até mesmo a questão da motivação. Como é que você trabalha o motivacional do atleta? A psicologia do esporte, se você se preocupa com longevidade do atleta, né, para que ele chegue aí numa Olimpíada ou num Mundial, né, na categoria adulta,
né, eu preciso trabalhar a base. E aí a base eu trabalho com tudo, né? Eu trabalho com a parte social do atleta, eu trabalho, a gente falando sobre suicídio, né? Então a adolescência é dos 15 aos 20, aos 21, mas hoje se estende até mais, né? Atletas mais velhos também já entram num quadro de depressão e podem cometer algum tipo de suicídio ou abandono. Se a psicologia do esporte começa na base, eu vou ter um atleta longevo, né? Longevo, né? Porque é um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar para que esse atleta chegue na categoria, né, a nível de Olimpíada ou de um Mundial, com equilíbrio emocional suficiente, não, ou adequado, para poder suportar tudo o que o esporte, né, favorece para ele, né? E aí eu digo favorecer no sentido de que o esporte vai ter que testa a capacidade de resiliência do atleta, capacidade atencional do atleta, a capacidade de memória do atleta, as capacidades cognitivas, né, as capacidades de tomada de decisão, controle inibitório. Então, não estou falando só sobre motivação, né? Eu estou falando sobre toda uma estrutura, né, emocional, tá, e neuronal do atleta, né? Então, eu tenho que trabalhar na base para que eu tenha um atleta adulto, né, numa categoria de Olimpíada, equilibrado emocionalmente, saudável emocionalmente e fisicamente, né? Porque se você não trabalha emocional, você também compromete o físico, né? Para que ele tenha resultados e seja longevo. Ô Júlio, a gente há pouco estava, semana passada a gente estava conversando sobre a questão, e foi uma discussão bem interessante, que eu fiz uma live com o professor Alexandre, que foi um grande mestre nosso, professor da FIG, né? E a gente falava sobre o futuro da educação física, né? Que os profissionais teriam que se adaptar ao futuro, que era um futuro de tecnologia, um futuro online. Aí o Júlio me chamou no particular, falou: Edu, eu vou dar minha opinião em relação a isso, né? Que era, e aí você falou para mim um conceito de movimento humano, Julião, que eu acho que tem muito a ver com o que o Gil falou, que eu não me recordo agora, queria que você pudesse refrescar a nossa memória aí, que o movimento humano é a ponta do iceberg de um contexto muito maior, de uma relação entre um cruzamento de emoção, intelecto, toda essa questão, e aí você vê o movimento humano, mas ele representa muito mais do que isso. E a gente estava falando que na atuação online você acaba perdendo um pouco a relação interpessoal, que é uma das questões importantes em relação ao movimento humano. E aí eu te pergunto, Julião, quando o Gil fala, o trabalhar com a base, e você que é um especialista na motricidade humana, um especialista no aprendizado motor, né? Como que você vê de fato essa relação do se preparar a criança, ou se ela quiser ser um grande atleta, mas principalmente para a vida em si, né? Como que você vê essa questão do aprendizado motor, desenvolvimento motor e a relação com o amadurecimento emocional até? Oi, Edu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo convite, tá? Pela participação, que está em meio a grandes profissionais, né? Os quais você tem convidado hoje e nas demais lives que você faz também. Para mim é um enorme prazer poder estar, em primeiro lugar, aprendendo, né? E, de certa forma, podendo contribuir de alguma maneira para a formação dos educadores físicos e também com alguma mensagem, né? Para a população de forma geral. Bom, na semana passada, como você mencionou, nós havíamos comentado um pouquinho sobre essa questão dessa nova era tecnológica, da digitalização e por onde tudo isso vem permeando, né? Bom, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar sobre o que é o movimento humano, porque o movimento humano, ele pode vir pelo ser humano, pelo esporte, mas ele pode vir por alguma atividade física que não seja esportiva, ou pelo ato lúdico, pela educação. Ou seja, o que é o movimento para o ser humano? O movimento, né, sob o olhar da psicomotricidade, ele é um produto. Ele é um produto de quem nós somos cognitivamente e afetivamente também. Tá? Eu costumo até usar o seguinte exemplo em sala de aula, né? Olha, você se coloca na seguinte situação, né? Você sabe bater um pênalti? O aluno fala assim, pô, sei bater um pênalti. Eu falo assim, então vamos colocar você na seguinte situação. Situação 1, a gente vai brincar aqui no poliesportivo, né? Onde eu dou aula no Mestre FIG, vamos brincar aqui no poliesportivo. E você vai chutar um pênalti, eu vou tentar agarrar, beleza? Beleza, tranquilo.
Aí eu falei para ele, imagina você em uma situação 2, né? Você sendo o batedor de pênalti da seleção brasileira de futebol na final de uma Copa do Mundo, onde você está disputando um torneio na sua casa. Ou seja, o ato motor, ele é o mesmo ato, né, que é a cobrança do pênalti, mas a questão afetiva, a questão emocional, ela tem uma influência muito grande. Cognitivamente, ele sabe fazer o movimento, tá? Mas afetivamente, esse produto que é o movimento, ele pode ser alterado em função justamente de uma questão emocional, né? Que é emocional, afetiva, enfim, tá? Então, o que é o movimento? Novamente, só para frisar, o movimento ele é um produto. Então, quando nós estamos ensinando o movimento desde a educação física escolar, né, que vem sendo pouco privilegiado, inclusive nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, né, não vem sendo dada a devida importância, em detrimento à relevância que ela de fato tem para a formação do indivíduo, né, e para a formação da sua condição cognitiva, para a formação das suas condições sociais, para a formação também da sua condição socioafetiva. Enfim, o movimento ele não é simplesmente um ato que transporta o cérebro de um lugar para o outro, como muitos pensam. O movimento ele é carregado de um contexto emocional e um contexto cognitivo. Então, quando você está ensinando um movimento para a criança, que ele é um movimento ainda novo, que essa criança não compreende, né, então ela pensa antes de executar. Né? Então, esse parar e pensar antes de executar, isso está diretamente relacionado com a cognição. E o fato de ser algo lúdico, emocionalmente vai ser algo prazeroso e o produto vai ser o quê? Vai ser a ação, né? Vai ser o movimento. E essa ação, né, que se transforma em movimento, ela também será ação no futuro, na formação desse cidadão, como uma atitude que ele vai ter que tomar com relação a uma pressão que ele sofre no trabalho, uma pressão que ele sofre no esporte. Por quê? Porque nós aprendemos primeiramente com o corpo. Né? Segundo Henri Vallon, né, Vygotsky, a Rúria Guerra, então o ser humano ele aprende primeiro com o corpo. Então, por exemplo, quando você aprende a jogar um xadrez com o corpo, com aqueles tabuleiros gigantes, e depois transcende isso para o tabuleiro, é a mesma forma, é um exemplo de como você transcende qualquer prática para uma atitude cognitiva, para uma habilidade cognitiva no papel, por exemplo, também. Tá? Então, se eu brinco, por exemplo, de jogo da velha com o meu corpo, e depois passo isso para o papel, né, eu consigo transcender esse conhecimento. E hoje, os cidadãos que se formam hoje, eles são muito teóricos e pouco práticos. Por quê? Porque eles não adquiriram essa consciência corporal de transcender-se para uma situação prática. Né? Então, isso acaba afetando. Então, é só uma palhinha para a gente falar um pouco sobre o movimento. Né? O foco hoje, como você comentou, é o Setembro Amarelo. E como o Setembro Amarelo ele está, por conta dessas questões emocionais, ele está diretamente relacionado com questões emocionais, questões afetivas, né? Então, o grande segredo é a formação dessa criança, desde a educação física de base, desde a educação física na infância, né? Essa formação lúdica, né, que é dada através do movimento, né? Então, o ser humano ele tem que voltar cada vez mais a atenção dele para essa formação motora, para a formação psicomotricista como um todo. Por quê? Porque a psicomotricidade ela não é simplesmente o ato motor. A psicomotricidade ela envolve esses campos cognitivos e afetivos, né? Ou seja, a psique influenciando o movimento e ser influenciada por ele também. Ô, Julião. Não, só para... Quando a gente falou que o tema é suicídio, eu acho que um pouco com a sua fala, um pouco com a fala do Gil, e o André, eu vou perguntar agora para ele, até principalmente, André, relacionado à cabeça de campeão, eu acho que fica um pouco mais claro das pessoas entenderem uma ligação nesse sentido, porque essa criança sendo preparada dessa forma que você muito bem falou, né? Quando chega para o Gil, talvez num nível específico, que é o handball, exemplo, ou o futsal, ela já vem com essa, vamos dizer, esse acervo motor, emocional, afetivo, e aí fica muito mais fácil a gente, talvez, atingir uma alta performance, né? E alta performance tanto na parte esportiva, como de fato na parte da vida do cara, né? E aí quando você fala o que o esporte me trouxe, eu tenho vários amigos nesse sentido, ele trouxe bem formado, né? Bem formado, ele trouxe todas essas relações, né? O Andrei tem é um curso, Andrei, é isso, né? Isso. Ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia de cabeça de campeão,
em que eu li um livro tempos atrás que também chama Cabeça de Campeão. François do Caso. Isso, e que para mim foi fantástico, né? Assim, mudou muito a minha vida. E eu tenho uma palestra que eu falo que é essa ideia, é um pouco, porque assim, o que será que tem algumas pessoas que de fato passaram para o nível 2, né? Da sua vida esportiva, profissional, familiar, né? O que é um pouco dessa questão, Aldri, de cabeça de campeão? É interessante, dá até para fazer um apunhado para dialogar com as duas falas, Show. né, dos dois mestres e professores. É importante assim entender, a minha formação é como professor de educação física, como gestor de projetos e de pessoas, e a formação de atleta, né? Hoje eu estou na condição de técnico de seleção brasileira, técnico de clubes, mas eu trabalho com educação, eu dou aula em colégio até hoje, eu sou coordenador de colégio até hoje. Coordeno equipes de educação física, trabalho na faculdade. Esse conjunto de coisas é o que me ajudaram a desenvolver para hoje eu ter adquirido um pouco do que a gente chama dessa cabeça de campeão. É você ter mais clareza sobre os caminhos que você precisa traçar e os que você não deve entrar ou não deve traçar. Quando você fala do livro A Cabeça do Campeão, do François do Caso, que o nosso mestre aqui também já leu... Eu podia ter trazido esse livro aqui para o... Eu estou com o PDF dele no carro. Não, eu estou com a xerox dele no carro. Esse livro, ele também me ajudou muito. Mas só ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito mesmo, ali em 2010 para 2012. O François trabalhou com a gente, com a equipe de tênis de mesa, na preparação dos Jogos Olímpicos do Rio, entre 2012 e 2016. Ele faleceu em 2015 ou 2016, eu não me recordo mais, mas ele trabalhou com alguns atletas da seleção brasileira. Esse livro popularizou entre a gente do esporte. E para mim o principal ponto ali é porque ele conseguiu encontrar uma forma menos teórica da psicologia esportiva, que conseguia dialogar com nós, que fomos gerados, essa geração mais patriarcal, um pouco mais rústica, que nossos professores era mais aquela ainda educação física quase militar, né? E qual é o ponto? Eu começo a me aproximar disso, ao mesmo tempo eu estou estudando ADM, estou vendo eu estou entendendo um pouco o conceito de liderança maior, eu começo a entender sobre Daniel Goleman e inteligência emocional, eu começo a ver a força do hábito, eu começo a ter acesso a palestras, eu começo a enxergar inteligência social, comportamento nas mídias e nas redes sociais, e o perfil do atleta, né? Hoje eu acredito que é unânime, que quase todas as modalidades esportivas, né, hoje a maior parte dos atletas tem condição financeira, ou aporte financeiro, os que chegam lá em cima. Tá? Aí é que está o ponto. Você pega hoje no Comitê Olímpico Brasileiro, você pega os atletas, claro, você ainda tem aqueles caras que vêm de projetos igual o Hércules, de projetos que tiraram dali, mas você pega uma grande essência, ou ele nasce com a condição financeira, ou ele consegue o patrocínio, ele consegue o apoio da cidade. Mas sem o aporte financeiro ele não vai. Chega. Só que o que acontece? Essa criança que o professor comentou, ela não é a nossa criança da rua, ela não é mais a criança da pegada, ela não é mais a criança que trocava porrada na escola, desculpa o termo, ela é uma outra criança. Ela é uma criança que o conhecimento de mundo, o comportamento dela é outro. E aí, quando a gente chega na cabeça do campeão hoje, né, ele é um pouco desse livro, um pouco de todas essas influências, muito que eu aprendi com os psicólogos do esporte, minimamente sobre neurociência, sobre comportamento. Hoje eu estava comentando com o psicólogo, hoje eu faço neurociência e comportamento humano na PUC por acreditar demais na área. E eu acreditar que os profissionais que estão na liderança esportiva precisam entender minimamente da área para poder entregar, prejudicar menos, igual eu utilizei, acertar mais na decisão. Porque a gente precisa acolher e tomar uma decisão, muitas vezes ali, técnica do jogo. Acolher e tomar a decisão. Quando a gente acha que nada disso é importante, quando a gente não entende minimamente sobre isso, controle emocional, inteligência emocional, que a influência desse cara tem todo um peso, a gente acaba não dando importância para esse tema. E mais do que nunca é fundamental esse tema. Eu até pediria ao Julião, você consegue ficar conosco no segundo bloco aí? Beleza, Du, consigo sim. Para a gente estender, porque eu acho que esse contexto nosso aqui a gente vai desenvolver bem também nos próximos 25 minutos, tá certo? Então a gente vai dar um leve break e eu fico com essa última fala do André,
e a gente já volta e tem a parte prática aqui, já que a nossa fala é na linha da prática. Voltamos já. O futuro está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro Universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Olá, tudo bem? Conheça o Centro Universitário FIUNIMESP, com mais de 50 anos de tradição no ensino superior. Contamos com uma grande estrutura para recebê-los, oferecendo cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação. Saiba mais e entenda por que somos referências de ensino em Guarulhos. Venha para o Centro Universitário FIUNIMESP. É o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! Voltamos, ó, mudamos um pouquinho o cenário aqui. E Julião, eu queria pegar você aqui desse lado aqui hoje, hein, meu? Eu tô com o técnico da seleção brasileira aqui de tênis de mesa. Ainda bem que eu falei certo, o pessoal fala ping-pong, os caras ficam bravos, né? Vamos jogar ping-pong, que porcaria de ping-pong, meu. Nós vamos fazer um teste aqui, ó. E eu acho que dá pra gente bater um papo, porque essa relação aqui de ter um instrumento que é um prolongamento nosso até, né? Uma raquete, bolinha. Aqui está envolvido diversas partes da nossa conversa aí. Sim, sim. Certo? André, vamos lá. Ó, o meu professor lá, e quando eu era também, eu brigava sem entender muito, né? Mas o cara encheu o saco quando põe o dedo aqui na borracha, né? Qual a diferença da evolução de hoje para aquela que às vezes a gente tem até na escola para a molecada começar, né? Então aqui tem toda uma borracha, tem preta, vermelha, o que mudou? Bom, assim, esse material que você tá, ele já é um material oficial. Tá. Assim, ele é de iniciação, ele é um material mais em conta, mas ele é um material oficial, né? A simulação que a gente sempre fala com esporte, você é do futsal, né, Verão? Isso. Ok, futsal. Se a gente pegar a bola e jogar aqui no estacionamento do local, nós vamos estar jogando bola. É isso. A gente não está jogando futsal. É isso aí. A gente não está com o equipamento oficial, não está com a bola oficial, as marcações da quadra, as regras, Isso. o equipamento. É a mesma coisa. O ping-pong existe. Agora a gente vai fazer ping-pong, porque a gente não está com a mesa oficial. A gente não vai seguir uma regra oficial. Ótimo. O ping-pong é o lazer. O tênis de mesa é o esporte olímpico, é o esporte profissional. Mas agora o principal é o efeito que a bola consegue produzir. Se você tem um material de madeira, se você tem um material que não é um material oficial, ele não vai produzir efeito. E tudo que envolve o tênis de mesa, desde a parte cognitiva, que ele é um esporte recomendado, por exemplo, para manutenção e tratamento do Alzheimer, por causa das cognições que ele faz.
tá? Das sinapses diferentes. Os hemisférios, ele trabalha outra questão. Desde isso, envolve a questão do efeito. Você tem aí no tênis de mesa 0,3, 0,5 segundos, menos de 1 segundo para responder um estímulo, calculando força, velocidade, audição, visão, onde você quer mandar, o gato e rato que é a estratégia. Isso em 3, em 5, 0,5 segundos. Pelo amor de Deus. Então o efeito e a qualidade do material vai proporcionar esse nível que eu estou te falando. E o ping-pong é o lazer, é você brincar, se divertir, ganhar jogo, ser campeão do interclasses da escola. Mas ali não vai ter quase efeito. Aqui com efeito, se eu brincar, você vai colocar a bolinha na câmera, você vai mandar no nosso colega ali. Ô Gil, o pessoal tem um efeito lá no handball também, que eles fazem Isso! Tem, que A chama de curvetinha, rosqueta. a trivela. Né? Isso, a Rosqueta, né? rosqueta. Isso, exatamente O isso. Julião foi campeão mundial de taekwondo, esse rapaz tá falando aí. legal. Campeão mundial de taekwondo. Não, o Julião, eu já tô sempre uma melhor. O Julião me contou essa história na faculdade, eu já fui na lousa, que ele é mais tranquilo, já escrevi, né? Julião, já pra fazer o nome, falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele também tem uns efeitos extraordinários lá. Ô Julião, agora você nunca me viu aqui jogando ping-pong, mas com uma raquete oficial de tênis de mesa. Vamos brincar um pouquinho aqui. Com pouco efeito, hein? Não, zero efeito. Aí a gente faz uma vez pra você... Pega pra me desmoralizar na frente. Não, jamais. Se a gente for lá pro futsal, você vai também, né? Isso, ó. Esse é o nosso ping-pong, ó. Gostosinho, lazer. A molecada... Opa! Sem a problema. molecada, ela tem uma grande aceitação no colégio até pela... Então, você pega hoje os dados oficiais de prática esportiva, o tênis de mesa é muito praticado desse lado do lazer. Muito praticado. Desde época de chuva, escola que está sem quadra, isso na rede estadual mesmo, mas ele é praticado de forma adaptada. Porque tem essa, né? Choveu a quadra, vai pro ping-pong, vai pro Mesa do tênis de quadro, mesa. monta igual a gente fez aqui, ó, a gente tá, a mesa uma do adaptação. pátio, pega celular, hoje a turma joga com celular, chinelo, madeira, apagador, tudo dá para virar uma raquetinha ali para Ó, brincar. tecnologia, Julião, já ajudou, joga com o celular, só não pode o pai saber, né? O cara fala, putz, esse celular caro jogando. Mas não risca. O Julião, até que depois eu quero que ele também entre nessa aqui, na questão de desenvolvimento motor, porque aqui tá envolvida uma série de... Então, ó, de fato, uma série de... Tá simples até um pouco pra gente aqui. 2012, mas... ó, já teve dificuldade, né? Lá dá, mano. 2012, a NASA fez um estudo que para alto rendimento, para altíssima performance, o tênis de mesa é o esporte mais difícil de se praticar, se você juntar aspecto físico e cognitivo. Exatamente por essa questão desse tempo mínimo de reação que você tem, das cognições, de todo o cálculo que você vai fazer, a importância da audição, você tem estudo acadêmico da audição, da visão, desse estímulo motor. Ele é bem difícil de praticar em altíssimo rendimento. A NASA catalogou como o mais difícil de você se tornar atleta campeão mundial. Mas porque é uma série de Você sabe, questões. porque, André, a gente no Pode tênis, ficar à vontade. no pode- tênis de fica na mesa, sua- imagina que Agora pode sentar até. Agora a gente no daqui a pouco a tênis gente de volta. mesa, a gente trabalha, e o Júlio contribui aí, com a nossa área cerebral, que é a mais recente, que é a área frontal, né? Porque você está falando sobre funções executivas, né? E aí é tomada de decisão, né? Velocidade de reação, controle inibitório. Eu estou falando sobre atenção, né? Que eu tenho que manter a atenção concentrada na bendita bolinha que para onde vai. Eu tenho que trabalhar controle inibitório na força, né? E no efeito que eu tenho que ter, porque se eu dou um efeito, eu tenho uma força X, se eu dou efeito outro, força Y. Então eu trabalho com a área cerebral que é a mais nova do ser humano, né? E que é onde o esporte, né? Na psicologia do esporte a gente está evoluindo. Porque o psicólogo do esporte hoje, e o bom psicólogo do esporte, ele vai para uma área da psiconeurofisiologia, que é uma área que o Júlio domina, né? Que assim, a gente fala que antes de eu executar um movimento, e o Júlio falou, fisicamente, né, o movimento físico, eu executo ele mentalmente. E para executar ele mentalmente, eu tenho que levar em consideração todas as áreas cognitivas que é a cognição, né, ou o processo cognitivo, faz parte de uma das funções executivas do lobo frontal. Então, ó, nessa linha mesmo, para ver a importância de estudar e a questão da cabeça do campeão que a gente estava comentando no outro bloco. Nessa linha da neurociência, agora mesmo, nesse módulo eu estou aprendendo sobre isso, temos o Readiness Potential, o potencial de prontidão. É a minha tomada de decisão inconsciente antes de eu fazer o gesto motor.
Só que essa tomada de decisão inconsciente, ela muitas vezes ela vai ter um padrão. Sim. Lembra que eu tinha comentado com você fora do Um ar? padrão repetitivo. Ela vai ter um padrão, porque eu até quero decidir de forma diferente. Mas muitas vezes eu começo a repetir um padrão. Aí vem as questões Isso, emocionais. aí é onde Vem eu as queria chegar no questões ponto. E aí vem as questões emocionais. Mas se você, quando a gente estava falando da cabeça do campeão e do que vocês dois falaram, é isso. É você entender o quanto hoje você precisa de tudo isso e de uma equipe multidisciplinar. Porque tudo isso mudou. A maneira de você fazer esporte, de você trabalhar performance mudou. Se você não entender que essas coisas são importantes e ficar fazendo aquele preconceito, aquela exclusão, a sua chance de ter desempenho ela se torna menor. Nesse curso Cabeça do Campeão, o que a gente faz? A gente trata da mesma forma que você gosta. A gente pega lá o Michael Phelps e o Bob Bauman. O que fez diferença ali nos dois? Como mentalmente eles construíam os treinos, o que eles pensavam? Aí pega depoimento da Hortência. Como ela pensava? Como ela fez? Por exemplo, qual era o significado daquela respiradinha dela? Mas a Hortência era muito empírico, né? Então, qual era o significado? Hoje a turma vai olhar e falar, nossa, que inteligência emocional, que controle emocional, antes da terminologia. Né? Olha a importância disso, né? A Oscar, a Ayrton Senna. E aí você vai pegando essa essência e vai vendo que cada um tinha algo diferente, mas todos tinham total, não é controle, vocês me ajudam no adjetivo. Ele tinha, no caso, esses atletas que você falou, eles tinham uma percepção corporal muito melhor, né? E aí era uma percepção corporal que era muito intuitiva, né? Ela utilizava aquela respiração, que hoje a gente utiliza ela num controle de respiração para controlar a ansiedade, aí você utiliza mindfulness ou qualquer outra técnica de respiração, para controlar, para baixar o teu nível de ansiedade, né, e controlar o movimento motor, porque quanto menos ansioso você está, melhor é o teu movimento motor e melhor a tua ampliação, né, visual de atenção. Tem aquele livro do time de Gallery, que é o jogo interior, né? Sim. Que ele fala de fato que a gente tem duas forças agindo, uma que todo mundo vê, que é o jogo, e um jogo interior, que é o atleta... Sim, a briga mental. Ele com ele mesmo, né? Ele fala que a performance é a nossa capacidade motor até, com o menor índice de influência externa, alta performance. Isso. Que aí é o que você está buscando, você está falando, é o estado flow, né? Isso. Né? Que o atleta alcançar e que você não Julião, alcança Que o fácil. Senna, o Guga conseguiram algumas vezes. Ô, Julião, se você tivesse aqui agora, a gente ia tirar um racha aqui, viu? Mas vamos online aí. Aqui, porque se for na luta aí, né, Julião? Essa questão que a gente estava entrando aqui, que é muito boa, muito proveitosa, né? Muito proveitosa, muito conteúdo. Tem uma relação entre a aprendizagem motora, que a gente vai falar da imagem motora, né? Até se chegar ao hábito motor, enfim. É de fato muito importante que a criança, e aí eu pego pelo meu filho que hoje acompanha muito o futebol em si, né? E aí as produções hoje estão cada vez melhores, né? Para você analisar um pouco do movimento do mestre, do Cristiano Ronaldo, de um zagueiro, de um goleiro, ele gosta bastante do goleiro e tal. Você acha que também a própria questão das crianças estarem no mundo tecnológico, ter acesso à questão da imagem motora, pode ajudar, e aí sim ser incentivado na ponta, né? Na educação física escolar, como você falou, no bate-bola, que é esse, né, no nosso, como fala, degustar o tênis de mesa, o futebol americano, o futebol, o futsal, o basquete, o handebol, o vôlei, né? Como que você vê de fato essa questão da alta complexidade, que hoje estava simples aqui, mas para uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, o quanto que isso pode ajudá-la no seu desenvolvimento emocional, cerebral, enfim, neurociência aí. Bom, o que a gente fica até muito satisfeito em participar de um bate-papo como esse, para a gente ver o grau de profundidade, né, que esse assunto da neurociência, né, está sendo discutido aí no teu programa, né, é algo fantástico, porque o meu mestrado ele foi, né, em neurofisiologia com ênfase em comportamento motor humano. Então, durante um bom tempo, eu estudei somente isso, mas eu percebi que existia algo por detrás do movimento, que era algo além do movimento. Aí eu fui estudar psicomotricidade. Estudei psicomotricidade durante 2 anos lá no ISP, né, que é o Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação, em São Paulo, para entender justamente toda essa relação, né, que vocês estão comentando aí, né, e que realmente eu concordo plenamente, e foi isso que me levou a estudar psicomotricidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no ping-pong, ou no tênis de mesa,
Então a gente está falando, por exemplo, o tênis de mesa, né? Um esporte que ele trabalha um elevado nível de atenção, né? Essa atenção ela é trabalhada no primeiro neurobloco de Luria, né? Que é aqui no cerebelo, aqui na base do cérebro, né? E essa atenção ela ajuda a trazer um equilíbrio tônico-funcional que é extremamente importante para o indivíduo. Ou seja, hoje em dia muitas crianças são hipotônicas ou hipertônicas ou por uma questão, né, de ordem genética hereditária ou às vezes por alguns fatores ambientais também. Mas esse tipo de atividade, né, ou seja, trabalha um nível de atenção, de controle de controle de função tônica, né, equilíbrio, concentração, tudo isso para o indivíduo, ou seja, trabalhando-se através do movimento, trabalhando-se através da atividade lúdica, que é o e recreacional, que é o ping-pong, ou através do esporte, que é o tênis de mesa, né? E até vocês falaram em algum momento sobre o tempo de reação, ou seja, existem algumas etapas de contração muscular entre o início da contração muscular e o final dessa contração muscular, em detrimento a uma ação que alguém vai colocar, né? Então, é o processamento de informação, né? O nível de atenção, a seleção da resposta, a organização dessa resposta, para ela ser enviada ao músculo e o músculo executar o movimento. Então, esse tempo, né, de reação, quando a gente fala em tempo de reação, já é quando a contração muscular ela existe. Então, é o início e o final da contração muscular. Então, isso é o tempo de reação. E aí, no caso, é um tempo de reação simples. Você tem um estímulo, né, e uma resposta. E tem outros tipos de tempo de reação também. Você tem uma de escolha, onde você tem mais de um estímulo e uma resposta específica para cada um deles. Tem tempo de reação de discriminação, enfim. O assunto vai longe, mas eu fico feliz em poder estar participando, porque é uma discussão de alto nível, né? Pessoas extremamente qualificadas, falando com toda essa base da neurociência, porque eu acho que o educador de hoje em dia, quando eu dou aulas para o curso de educação física e pedagogia também, eu sempre falo, nós não podemos ser simplesmente mais educadores, temos que ser neuroeducadores, né? Tentar entender o problema e propor uma solução efetiva para esse problema. E trabalhar também de forma consciente com os alunos. Para os alunos pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, mas para nós é um trabalho muito sério. Ô Julião, falando até um pouco da sua área que é da luta, eu falo que eu me impressiono nessas lutas enfim, que estão hoje, né? Vamos pegar o MMA como exemplo. E o cara apanha quase um ringue inteiro, acabou. E ele tem o maior respeito, o maior controle emocional de cumprimentar o cara ainda, né? Fala, meu, isso aí o cara tinha que ter um trabalho gigantesco. Nessa linha, Gil, eu que venho do futebol, e uma das primeiras vezes que eu fui ter contato um pouquinho mais sistematizado com o handball foi na faculdade, né? E pra mim até foi, eu falava, eu achava que o futebol era um jogo duro. No handball faz parte do jogo, né? Uma falta, um bloqueio, e pra mim aquilo, pela nossa cultura, eu sei que as crianças às vezes, até porque eu tenho muitos alunos em comum, a gente vive num país do futebol, teoricamente, eles são, né, tomados a todo momento por informações do futebol. Talvez eles chegam com algum conceito ou uma crença de relação do que seria o esporte, né? Eu não sei se é agressividade ou de entender o jogo. Eu sei que eu tinha uma aluna que ela era bastante agressiva, ela não conseguia se controlar. Em conversa com um psicólogo, ela falou, a gente precisa criar o cenário para que ela trabalhe com a emoção do jogo. Que era um cenário difícil, quando o árbitro erra, quando ela perde um gol, e a gente criou isso, e eu fui, né, meio que no treino, até eu que era o árbitro dava umas erradas, e para ela falei, eu tô te dando a oportunidade para que você trabalhe um pouco com isso, né, em prol de um psicólogo que tinha acertado. A criança chega ali com algum conceito do próprio jogo em si, com toda a história que cada um traz de vida, né, quando você fala de uma atividade a longo prazo, de fato mudar algumas crenças ou mudar uma relação que ela tem com o esporte, né? E eu tenho certeza que, como nós temos aqui do suicídio, eu tenho certeza que vai fortalecer muito mais para que ela possa se situar numa situação difícil, né? No Hércules, especificamente, a gente tem um tempo para que você possa falar do Hércules. Como que funciona isso, assim? No Hércules a gente fala que é muito mais do que um esporte que a gente faz, é muito mais do que handball. A gente trabalha toda a parte social, né? Então, eu não me preocupo, a gente não se preocupa, e aí eu falo a gente porque eu, enquanto psicólogo, a Camila, que é uma colega minha também psicóloga,
os técnicos, preparadores físicos, né? Todo o grupo de voluntário, né? E acho bem importante a gente deixar claro que é um grupo de voluntários trabalhando junto com o Hércules Handball para dar estrutura emocional para essas crianças. E o mais bacana é que a gente não trabalha só com as crianças, a gente trabalha com os pais, a gente faz reuniões às vezes mensais ou a cada 2 meses, 3 meses, vai dependendo da necessidade que a gente percebe, né, que a gente consegue interpretar. A gente faz reuniões com os pais e também trabalha essas questões, que seja coletivamente com os pais, porque é um esporte coletivo, então a gente trabalha o coletivo com os pais, o coletivo com as crianças e às vezes o individual com o pai, tá? E a gente vai para uma coisa que eu acho que é um privilégio muito grande, né, do Hércules, é o espaço que os técnicos nos dão para trabalhar com eles também. Porque o Júlio falou aí que a gente tem que, o educador físico, ele tem que ser muito mais, né, o profissional da educação física, ele tem que ser muito mais do que um profissional da educação física, né? Ele tem que ser um né, pedagogo ou um neuroeducador. Porque o problema, na maioria das vezes, não está na criança, né? Está ou nos pais ou nos técnicos, né? E aí eu tenho que também trabalhar o técnico, né? Porque se eu estou trabalhando com pedagogia, né? Pedagogia é como se aprende, é como se ensina. E como essa criança aprende? Então eu tenho toda uma parte que é a comunicação, que tem o emissor e o receptor. E como essa comunicação transita, né? Então a gente trabalha tudo isso no Hércules, né? A gente faz todo esse trabalho. Você fala sobre tecnologia. No Hércules, com os goleiros, eu trabalho neurofeedback, né? Eu tenho uns aparelhos de neurofeedback. Seria muito legal se a gente tivesse mais apoio, teria mais aparelho, mas eu tenho os meus aparelhos de neurofeedback. Trabalho com os goleiros e a gente vai começar a trabalhar. Eu comprei 2 óculos de realidade virtual e eu vou começar a trabalhar a realidade virtual com os goleiros, né, para fortalecer a atenção, fortalecer outras áreas que são necessárias. E aí isso expande para a área social, para a vida dele. O pessoal pode até me falar assim, Edu, você trouxe no primeiro bate-papo aqui o Zusa, que é do Hércules, um grande abraço ao Zusa. Trouxe agora o Gil, que é do Hércules, falou, é o patrocinador, o Hércules. Mas é que, de fato, eu fiz uma grande live com o Zusa, falando em relação à parte desse gerenciamento do esporte, que é o que eu acredito muito, numa equipe multidisciplinar e com seriedade, né? Vim falando bastante tempo isso aí. A gente que trabalha com o que gosta, às vezes a gente não se leva tão a sério. E quando eu li o livro... É uma das bases do livro. Primeira, eu li e falei, não preciso mais ler o livro. E ali para mim foi decisivo, porque eu falei, de fato eu sou professor de educação física, é disso que eu vou viver, é disso que eu vou sustentar minha família, e eu preciso me aprimorar cada vez mais. E aí em todas as outras áreas. Eu fiz esse link, que eu queria que você, a gente já estava já até nos finalmente do programa, mas que você falasse um pouquinho de tudo isso em relação ao seu trabalho, um dos principais, que é o de gerenciar equipes, grupos, projetos. Agora chegou. Isso é uma coisa importante. Aí entra no que a gente estava conversando antes do programa. O líder, não importa onde ele esteja, o líder, o coach, o professor, o head coach, todo mundo está liderando algo, está liderando um projeto, está liderando pessoas. Ele precisa entender de gente. Ele precisa entender das limitações dele. Ele precisa entender que ele precisa de uma equipe multifuncional e que ele precisa estar sempre melhorando. Ele precisa ser o lifelong learning, que é o conceito atual disso. Eu preciso estar sempre melhorando, porque as coisas estão mudando. Veja, nós estamos aí voltando de uma quarentena. O cara que eu falo dali da cabeça do campeão, ou que o do Cássio falaria, esse profissional, ele fez igual nós. Ele estudou pra caramba nessa quarentena. Ele tá estudando o cenário de retorno de guerra, porque é quase o cenário de retorno de guerra. Ele está vendo as principais síndromes, aumentou o índice de alunos que estão fazendo tratamento psicológico. Ele entende disso. Ele vai adaptar o treino, a carga horária, os cuidados já para isso. Ele vai tomar o maior cuidado, porque esse cara tem a cabeça do campeão. Ele sabe a importância que a opinião dele tem, que eu acho que é esse o ponto. Né? Vocês falaram sobre crença e comportamento. Se o cara não mudar a crença, ele não muda o comportamento. Ele precisa mudar a crença, ele precisa mudar aquilo que ele acredita. Senão ele não vai mudar. Ele começa a falar, segunda eu vou correr, segunda eu vou correr, segunda eu vou correr, ele se engana o tempo todo e ele não vai correr. Né? Então, esse contexto, assim, liderança hoje, você tem que entender de pessoas. E aí você precisa entender um pouco de neurociência, um pouco de psicologia, e você precisa saber que não é você que vai resolver. Você só precisa dar o melhor destino para aquela pessoa que você acolhe. Quando a gente
finalizando, o nosso trabalho aí com liderança é exatamente extrair o melhor de cada um, né? Sabendo que o melhor de cada um vai ser diferente e que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Só reforçando, eu acho que é importante falar que, assim, quando ele fala acolher, entender o que o atleta está falando, para não achar que é frescura, que é besteira. Tem um que, contexto, tem um tem significado. um mole, significado, é ruim, é mole, medroso. tá fazendo porque está fazendo corpo mimo. mole. E aí eu faço o link com o tema hoje, Perfeito. que é a questão da própria Setembro Amarelo, e que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, Sim. a gente acha que é frescura, Perfeito. que é mimo, que é... E o esporte, para mim, fica latente tudo isso, né? A E gente tem exemplos... em performance mesmo, você pode estar, de fato, perdendo um grande atleta, uma grande pessoa, que seria um trabalho diferente. Nas Olimpíadas de 2016, a gente tem pelo menos 10 atletas, né, que antes de chegar às Olimpíadas, tiveram um quadro de depressão e tiveram que ter apoio psicológico, e aí eles reverteram essa situação e se tornaram campeões, né, ou vice-campeões, com medalhas. Phelps foi um deles. Só um exemplo. Com Mas 35 anos, ele abrir essa luta interna, né? Julião, Sensacional. muito obrigado pela sua participação aí. Queria que você pudesse mandar um abraço aí, deixar uma mensagem. A gente está nos finalmente já. E você é meu irmão. Você é um cara que eu me espelho muito. Muito obrigado por poder participar desse nosso bate-papo aqui. Odo, muito obrigado aí a você, aos demais convidados, a todos que estão assistindo o seu programa. Parabéns pelo seu programa. E, assim, a única mensagem que eu gostaria de deixar é com relação ao corpo em movimento, né? Que o movimento ele é um produto, né? Das nossas ações cognitivas e afetivas. Então, que as pessoas refletissem um pouco sobre isso, né? Porque por detrás do movimento existem as emoções e existem também as ações cognitivas. Então, acho que é esse que é o meu maior recado, e que esse conjunto ele pode interagir perfeitamente dentro dos campos aí da psicologia e para a formação de um ser humano melhor. Julião, muito obrigado. E vamos marcar aquele surfzinho que faz tempo que a gente não faz junto, hein? Lá em Pitangueiras. Gil, muito obrigado. Obrigado por você. Participação também aqui. Deixa ele falar. Que você pode... As considerações finais, um abraço aí para... Agradecer você, Edu, pela oportunidade gigante, prazer mesmo. Agradecer o Hércules, né? Um abraço à comissão técnica do Hércules. A gente se encontra logo na quinta-feira. Alder, nós vamos terminar o nosso aqui. Opa, vamos aí. Se você pudesse mandar um abraço aí. Gente, obrigado por tudo. Agradeço aí a Instituição Progresso, que eu estaria trabalhando lá agora, e me liberaram para estar aqui contigo, tá certo? Grande colégio. Pessoal, a gente vai... ponto, hein? Olha, a gente vai ficando por aqui. Opa. Muito obrigado a todos vocês, a equipe técnica, o André aí, com a paciência dele, de sempre. Isso. E a gente espera para próxima semana. Estamos aí. Valeu! Valeu, gente. Valeu, Edu.